Olá, boa tarde, Lourdes, boa tarde, Giovana, boa tarde, Juju, boa tarde, Magno, Maria, boa tarde, Felina. Gente, aqui é onde eu moro, está chovendo muito, desde madrugada, trovoada, relâmpagos, muita chuva. E aí? Onde você mora, no seu estado, no seu município, no seu bairro, no seu país, está chovendo, gente? Porque aqui o meu quintal alagou, basicamente, né? Então não parou de chover, gente, até agora. Dá aquela tréguazinha, diminui, fica mais fina, mas depois continua a chuva novamente, né? E nós estamos vendo aí, né, muitos lugares que São Paulo, por exemplo, caiu granizo, muitos lugares aí, né, chuva. E em São Mateus, em Guriri, também ficou alagado, gente. Então nós temos que a cada dia mais se apegar em Deus. Nós estamos vendo a cada dia a volta de Jesus se aproximando e nós temos que estar pronto, né? A palavra de Deus diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus. Nós temos que estar preparados, gente. Nós temos que estar vigilante, né? Sabemos que em João 14, o Senhor Jesus, ele deixou escrito, né, que ele foi preparar lugar. Foi preparar lugar, e quando este lugar estiver preparado, ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então é motivo de estarmos ligados, né, em constante oração, vigilância, porque é num piscar de olho, né? O Senhor Jesus, ele está próximo, próximo mesmo. Nós estamos vendo aí a natureza clamar, né? Porque o Senhor enviou os profetas, o Senhor enviou os anjos e foram rejeitados. Então o Senhor, ele fala que quando calar um profeta, as pedras clamarão. Então a natureza está clamando. É vulcão que está aí entrando em erupção, chuvas fortes, torrenciais, né? Mudanças de clima muito rapidamente, ao mesmo tempo que está um calor, né, de não aguentar, também vem o frio. Então nós vemos aí, né, que a natureza está gritando, que o Senhor, ele está usando a natureza para falar com o povo. Muita destruição, muita catástrofe, né, chegando. Quando nós estamos ligados, nós não conseguimos nem dormir, né? Preocupado com a família que não se converte, preocupado com aqueles, né, que estão no mundo e não se converte. A palavra está sendo pregada. O próprio Senhor Jesus, ele disse que não tem mais nenhuma criança por inocente. Então não tem escapatória, não tem como falar eu não ouvi, né? Não tem como falar ninguém me avisou, porque está nas redes sociais, né? Estamos todos os dias na igreja pregando a palavra de Deus. Então não tem, tá nas rádios, tá nas televisão. Então não tem como falar eu não sabia, porque naquele dia, né, o Senhor, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, né, nós temos que estar em constante oração, buscar o Senhor. Eu estava aqui neste momento, né, depois do almoço, tentando descansar um pouco a cabeça, porque eu estou acordada desde as 4 e pouca da manhã, quando começou a dar as trovoadas, os relâmpagos, e eu ali comecei a orar, comecei a meditar na palavra do Senhor. E até agora eu não consegui descansar, que sempre depois do almoço dá aquele soninho, né? E logo mais nós vamos estar na casa do Senhor, que hoje é domingo, é culto da família. Então nós estamos nos preparando para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra que eu estava meditando, que eu estou meditando, se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1
ao 7. Eu vou ler para vocês neste momento. Fala sobre Eliseu, né? Quando Eliseu fez flutuar o machado que caiu no mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que tem muita gente que não dá ouvido aos homens de Deus, às mulheres de Deus. Falo de Deus, né? Porque o Senhor Jesus também nos advertiu que nos últimos dias viriam falsos profetas. Viriam muitos em teu nome, enganaria até os escolhidos. Mas o homem de Deus, né, fez o machado flutuar. Então essa palavra ela veio até a mim em sonho, porque eu creio, por mais que muitos não creem, que Deus ainda fala em sonhos, revela a tua palavra, Ele revela as coisas antes de acontecer. Nós que temos que estar sempre alerta, sempre vigilante nas coisas que Deus está falando conosco, né? Então diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: então ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Olha que passagem maravilhosa, né? Nós sabemos aqui pela história contada em 2 Reis que Eliseu, ele acabou sendo o sucessor de Elias, né? Andava ali com Elias, via também as maravilhas que Elias fazia, né? E assim que Elias foi tomado por Deus, antes dele ser tomado, Eliseu desejou, né, o que tinha na vida de Elias, ele desejou para a sua vida. Só que ele foi mais ousado, né? Ele pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E daí então ele começou a fazer obras maiores do que Elias tinha feito, né? Quando ele viu Elias ali sendo carregado para o céu, sendo levado numa carruagem de fogo, né? Aí foi que ele adquiriu a capa de Elias, que ele tinha pedido uma porção dobrada. E ali veio o Espírito de Deus sobre Eliseu, e ele acabou sendo o sucessor de Elias. E ele cresceu tanto que ele acabou sendo, né, formando ali, sendo um dos diretores das escolas de profeta, né? Então ele estava ali agora ensinando aos novos discípulos. Ele tinha sido discípulo de Elias e agora ele é o discipulador. Além de coordenar, além disso, ele também ensinava. Ele era um dos professores da escola de profeta, né? E o que chama atenção é que naquela construção ali, naquela escola ali, um dos alunos, né? Um dos alunos começa a ser visionário, começa a querer crescer, porque ele viu que o lugar onde eles estavam estava muito estreito, estava muito apertado. Então ele começou a querer fazer algo grande, fazer algo melhor, né, para aqueles que estavam ali. E ele levou o seu projeto até Elias,
para que fosse aprovado. E prontamente Elias aprovou, né? Porque a palavra do Senhor Jesus disse que se creres, você fará obras maiores do que eu estou fazendo. Então não só Elias fez, como Eliseu estava fazendo, e agora os seus discípulos já estavam começando a ter uma visão também ampla, né? Já estavam também querendo alargar as tendas, e ali prontamente Eliseu aprovou o seu projeto. Não só aprovou, porque ele, quando falou com Eliseu e Eliseu aprovou, o aluno ele perguntou: não irias tu comigo? Porque o próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então o aluno viu ali que ele sozinho também, ele não ia conseguir. Porque um projeto, né, ele depende de muita coisa, é material, ele depende de pessoas, porque sozinho eu não vou conseguir edificar uma casa, né? Precisa de fazer a base, precisa de fazer as colunas, precisa de material, precisa de mais gente, né? Tem um que é mestre, tem outro que já só sabe fazer acabamento, tem outro que sabe mexer, né, com cimento. Então Deus, ele deu um dom. Ele deu um dom e distribuiu para cada um, para crescimento do ministério, né? Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. E tem sempre um ditado que nós falamos: ah, sozinho é melhor. Melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Não, na obra de Deus não existe isso. Na obra de Deus é união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então ali ele não só aprovou o projeto do aluno, mas ele também foi junto, ele também se fez presente, ele também ajudou na obra, porque um bom líder não é aquele que manda, mas aquele que ensina a fazer, aquele que vai junto, aquele que está pronto para ajudar. Não é simplesmente pegar o aluno, botar no campo e falar: ide agora, vai fazer o que você tem que fazer. Não, ele precisa ser ensinado, né? O missionário quando é levantado, o pastor quando é levantado, obreiro quando é levantado, gente, é necessário que o líder esteja ali junto, ensinando o que ele tem que fazer, porque ele não sabe o que fazer. Não é só ficar na porta, obreiro, não é só ficar na porta, né, recebendo os irmãos. Não, tem que saber sorrir, tem que saber cumprimentar, tem que saber quem ele vai abraçar, quem ele vai dar a sua mão, né? Então tem todo o ensinamento. Para ensinar você precisa aprender. Se eu não aprendi, como que eu vou ensinar a outros? Né? E nós vemos aqui nessa passagem Eliseu juntamente com os seus alunos, né? E outra coisa, quando sair para uma missão, porque aqueles saíram para uma missão, né? Eles foram buscar madeira, eles foram buscar o material, né? E antes de sair para fazer, para acontecer, é preciso ser planejado. Ah, eu fui lá, falei com ele, ele falou que eu posso sair, tá, mas eu vou sair como? Né, o que eu vou levar, né, o que eu vou fazer, aonde que eu vou botar as madeiras que eu vou conseguir cortar, que eu vou conseguir, com que eu vou cortar. Nós temos que ter um instrumento de trabalho, nós temos que planejar, né, não só na mente, mas colocar no papel, para ver o que está faltando, né, quantas pessoas vão precisar, que material nós vamos ter que levar. E não é só material para o trabalho, nós temos que pensar no alimento, né, onde vamos dormir, porque pode demorar a obra, né, e o que vamos comer, o que vamos beber, né? Então planejar tudo antes de sair assim, sem direção. Nós temos que ter direção do Senhor, né, para fazer as coisas. E nós vemos aqui que então disse ele: vai, pede. Oh, estou na página errada, desculpa. Então ele falou que vamos até o Jordão, né, e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. Então ele disse: vai. E disse o servo: tu irás conosco?
E ele falou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Rio Jordão, cortaram madeira. E nós sabemos que o Rio Jordão foi o lugar onde Jesus foi batizado, onde João Batista também estava batizando os seus discípulos, né? Glória a Deus. Eles foram cortar madeira justamente ali no Jordão, onde quem passa por ali tem que morrer, quem passa por ali tem que deixar os seus pecados. Quem passa por ali se reverte de um novo homem, né? Começa a ter um novo caminho. Quem passa pelo Jordão vai ver aquele que tira o pecado do mundo. Então é ali, né, que ele escolheu para fazer a obra. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, disse: ah, meu Senhor. Por que que ele clamou? Porque ele estava com material emprestado, né? Ele não tinha nem material para fazer a obra. Então ele foi e pegou emprestado. Nos faz lembrar quando Davi foi para a guerra, né? Saul queria logo colocar as vestes deles em Davi. Nós sabemos que o dom, né, que Deus dá é cada um com o seu. Eu não posso pegar o dom, eu não sei louvar, né? E já a minha outra irmã sabe louvar. Eu não posso pegar o dom dela, o dom é dela, né? O dom é dela. Davi usou uma roupa emprestada e não deu nem para sair do lugar. Não deu nem para sair do lugar, porque o que é meu, o que é seu é seu. Não tem como pegar o que é seu. O que é meu é meu. Foi Deus que deu e ninguém vai tirar. O que é seu. Foi Deus que te deu e ninguém vai poder tirar. Porque é tudo sobre medida, tudo pesado por Deus nas nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. A bênção que Deus tem para minha vida é minha. Eu reparto com quem eu quiser, mas a bênção é minha, né? Louvado seja o nome do Senhor. A sua bênção é sua. Eu não tenho como pegar a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o rapaz ficou apavorado. E nós vemos que se ele perdeu, né? Será que é porque ele não teve cuidado? Aleluia. E uma coisa é você perder o seu equipamento, né? Trabalhando. E outra coisa é você perder seu equipamento sem estar trabalhando, fazendo outras coisas que não fosse o trabalho de Deus. Você já parou para pensar no que você perdeu lá no mundo, né? Sem estar na casa de Deus, usando os talentos que Ele te deu. Você já parou para pensar quantas coisas, quanto tempo perdido, quantas coisas perdidas lá no mundo que você deixou de fazer para Deus? Aleluia, louvado se você perdeu e não sabe onde está. Mas aqui nos mostra que quando tem a presença de um homem de Deus, aquilo que nós perdemos pode ser recuperado. Aqui mostra que quando nós estamos andando com homens e mulheres de Deus, aquilo que nós perdemos trabalhando para o Senhor, porque aqui o rapaz não perdeu o machado no mundo, ele estava trabalhando. Quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, que nós perdemos um dom, que nós perdemos um talento, né? Nada melhor do que nós temos do nosso lado um homem ou uma mulher de Deus, que com certeza vai entrar em oração por você, com certeza vai entrar nesta batalha por você. Por quê? Porque Eliseu era um homem cheio de experiência, Eliseu era um homem que tinha porção dobrada sobre a sua vida. Ele orava, né? Ele fez com que Naamã fosse curado. Ele fez com que o azeite da viúva se multiplicasse. Então ele fez maravilha. E a palavra diz que até depois de morto, ele ressuscitou um homem. Então uma coisa maravilhosa é quando nós estamos perto de um homem ou uma mulher de Deus. Aqui o rapaz estava perto de um homem de Deus. E ele tem e é uma coisa, você perdeu. Não pega mais aquilo que você perdeu de volta. Antes de ter
o acoplamento, o ligamento da parte de Deus. Nós vemos aqui que Eliseu, ele cortou um novo pau, ele não pegou o pau do machado, porque o pau do machado, aquele estava frouxo, já dava para ver que uma hora ia perder, estava frouxo. Mas quando ele fez uma nova ferramenta para adaptar o machado, aí as coisas fluíram. Aí começou a fluir os mistérios de Deus. Eliseu foi lá, cortou um novo cabo, né? Cortou a madeira, jogou na água e o machado flutuou. O machado é de ferro, gente. Aonde já se viu, se fosse o contrário, se fosse o cabo que tivesse caído na água, né? Tem madeira que flutua. Mas ferro é pesado, ele vai até a profundeza. Para você ver, o poder de Deus não tem limite, não tem profundidade, não tem altura. Aleluia, não tem largura. Ele dá sobre medida, né? Ele dá sem medida, ele dá recalcada, sacudido, transbordante do seu poder. Quando Deus quer operar maravilha, não tem nada que impeça o agir de Deus. O machado flutuou, um ferro pesado, né? Quando Eliseu cortou a madeira, né, e fez justamente na porção certa para adaptar naquele machado, o machado flutuou e acoplou ali naquela madeira. A obra estava novamente restaurada, né? Quando o profeta, o sábio Salomão orou, né, e pediu: Senhor, olha aí o teu povo que está orando, Senhor, olha aí o teu povo que está aí confessando os seus pecados, Senhor, ouve do céu, Senhor. E o Senhor ouviu, e o Senhor encheu aquele lugar da tua glória, e o Senhor falou: quando o meu povo se humilhar, orar, confessar os seus pecados e deixar, eu sararei a tua terra, né? É fazer com que a glória da segunda casa fique maior e melhor do que a primeira. Deus faz tudo perfeito. Às vezes ele permitiu que nós venhamos perder algo. Ele permitiu, né, que nós venhamos perder, porque às vezes alguém tem que morrer para outro viver. Às vezes a gente tem que perder algo para ganhar outro melhor, né? Então nada está perdido quando colocamos nas mãos de Deus. Nada fica perdido quando colocamos nas mãos de Deus. Aleluia, ele restaura. Aleluia, ele restaura aquilo, né? Ele traz, né, à tona novamente a esperança, ele traz à tona novamente, né, a fé, ele restaura, ele faz ressuscitar o morto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que aquele povo ali teve uma grande experiência, porque a experiência que nós temos que ter com os dons de Deus não é somente dentro da igreja, não é somente dentro da igreja fazer uma boa pregação, pular igual pipoca, falar um monte de língua estranha. Não, é do lado de fora também, né? É do lado de fora, porque é muito fácil sermos crente dentro de casa, mas e lá fora? Como que nós estamos mostrando o Senhor? Como que nós estamos mostrando os seus prodígios e maravilha? Porque ele faz prodígio e maravilha. Ele não mudou, ele continua o mesmo de hoje será eternamente. Então ele mostra aqui através de Eliseu que, né, ele restaura, ele traz à tona, ele traz de volta, ele resgata a alma. Pode ser mais pesado que for, pode ser o mais rebelde que for, ele traz à tona. E outra coisa que
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me chamou a atenção que muitas vezes a gente pensa que é pequeno, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho sabedoria para fazer essa obra, eu sou muito pequeno para fazer essa obra. Aí nós vamos lá em provérbio, né? Que provérbio quer dizer pequenas frases, pequenos ensinamentos, aleluia, e nós vemos ali Agur mostrando, através da natureza, 4 animais bem pequenininhos, mas Deus estava usando naquele momento para mostrar para nós que não tem tamanho, não tem idade, né? Aleluia! Você com faculdade ou não, com conhecimento ou não, a sabedoria vem de Deus. Ele mostra ali aqueles 4 pequenos animais em Provérbios 30, a partir do versículo 24, cheios de sabedoria. Deus já deu para aqueles animais sabedoria. E para o homem, ele disse que para buscar a sabedoria, para pedir a Deus, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas a esses animais, ele deu a sabedoria sem precisar pedir. Por que será? Por que será que Deus deu a esses animais sabedoria? E para o homem ele mandou pedir. Oh, glória, aleluia. Eu creio, né? Porque quando nós vamos até Deus pedir, aleluia, nós estamos mostrando ali a grandeza dele. Estamos mostrando que, né, estamos se humilhando. Aleluia, estamos mostrando a dependência que nós temos de Deus. Porque o animal não sabe falar, né? Aleluia, ele não chamou o animal para adorar ele chamou o homem. Aleluia, para adorar ele, né? Aleluia. O homem é feito da tricotomia, corpo, alma e espírito. O animal não. O animal é dicotomia, só corpo e alma. Aleluia, porque o espírito ele deu ao homem. Aleluia, ele vai tomar de volta, assim como ele deu o dom e ele vai requerer de volta o dom que ele te deu. E aí ele mostra esses 4 animais, né, em Provérbios 30. O primeiro está no versículo 24 e diz assim: essas coisas são das mais pequenas da terra, mas são sábias, bem providas de sabedoria. A primeira é a formiga. A formiga, né, são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Você já ficou curioso em saber mais sobre as formigas? Não apenas ficar no versículo a qual Salomão falou, vai ter com as formiguinhas, preguiçoso. Não, mas por quê? O que a formiga faz? Né? Qual é o dia a dia? Você não sabe nada da formiga, só sabe isso, que elas não eram preguiçosas, né? Mas eu vou te falar uma coisa, né? Aqui nos chama a atenção da força, né? Elas se achavam impotentes, mas elas têm força na sua proporção, né? Diz assim, são conhecidas pela sua força relativa, conseguindo carregar objetos até 50 vezes, né, a mais do seu próprio peso. Então elas não eram tão fracas assim, não é mesmo? Na organização, elas vivem em colônias altamente organizadas, com uma visão de trabalho divididas entre as diferentes castas, né? Nas castas tem a rainha, tem a operária, tem os machos. Então nós vemos que até no meio das formigas existe uma hierarquia. Na comunicação, como que elas se comunicam, né? Elas usam ferônimos, que são substâncias químicas, para se comunicar e coordenar as atividades. Exemplo, o ferônimo do alarme, que indica perigo. O de recrutamento, então ele cria uma trilha até o alimento. Então é pelo cheiro, né? Elas são meio cegas, elas não enxergam bem. Então elas vão uma atrás da outra pelo cheiro que a primeira que está da fila exala. Por isso que elas vão retinho, né? Uma atrás da outra. Na diversidade, existe mais de 12.500 espécies de formigas.
conhecidas, mas estima-se que esse número pode dobrar. Então não importa se você matou, se você destruiu o ninho, elas são unidas e daqui a pouco elas se multiplicam com muita rapidez, né? Na alimentação, glória a Deus, aleluia, a maioria das formigas, elas comem suco vegetais, néctar de flores, seifa das plantas, substâncias açucaradas e líquidos adocicados, excretados por outros insetos. Então, algumas são carnívoras, outras comem fungos e outras são onívoras. Olha só que interessante essa curiosidade das formigas. E qual é o ciclo de vida dessas formigas? Então, varia, né? Varia de semana, de meses, dependendo da espécie e do meio ambiente. O tempo de vida também varia conforme a casta, né? Sendo que as operárias vivem cerca de 2 meses a 1 ano. As rainhas, elas podem viver de 2 anos a 20 anos. E os machos, eles morrem logo após a cópula. A sua picada, né? Por exemplo, da formiga bala, é considerada a mais dolorosa, enquanto a picada da formiga salteadora é fatal. E aí nós vemos também falando sobre os coelhos. Os coelhos aqui nos dá uma ideia de fundamentos, de visão, né, espiritual. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem as suas casas nas rochas. Então, a visão do coelho, ele tem uma visão praticamente periférica, né? Os coelhos, ele tem uma visão de quase 360 graus. Eles enxergam bem de dia e de noite e têm uma boa noção de profundidade e distância. A memória do coelho, eles têm uma excelente memória e podem reconhecer diferentes rostos humanos e vozes. Meu Deus, eu já estou esquecendo da minha própria voz. A higiene, gente, os coelhos são independentes em relação à higiene. Eles se limpam sozinho. A dieta, os coelhos são herbívoros, comem broto, folha, raízes. Existe mais de 50 raças de coelho, que podem variar de 800 gramas a 20 quilos. Se você comer só carne de coelho, logo, logo você vai morrer, porque ele não tem todos os nutrientes suficientes para o homem sobreviver. Qual é o tempo de vida do coelho? Quando bem cuidado, os coelhos podem viver até 13 anos. Não sei se tem alguém aí que cria coelho, mas quando bem cuidado, né, ele vai até 13 anos. Se você não cuida bem, ele morre antes. Como que eles se comunicam? Os coelhos podem produzir diferentes vozes para se comunicar. Os coelhos são brincalhões, amorosos e adoram se divertir com os tutores. E o ciclo gestacional de uma fêmea dura cerca de 30 dias. Então acredita-se que os coelhos eles tenham sido domesticados em mosteiros na França no século XIV. Olha que interessante, gente. Eu adoro essas curiosidades bíblicas. E aí vem os gafanhotos, que fala de propósito definido, fala de unidade, fala de força, né? Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bando e se repartem. Um gafanhoto adulto, ele pode comer equivalente ao seu próprio peso em um dia. Eles são polífagos, ou seja, comem uma grande variedade de plantas, como folha, brotos, flores, frutas, semente, caule, cascas, milho, né? Cevada, arroz, cana-de-açúcar, algodão, árvores frutíferas, vegetais, pastagem e ervas daninhas. Misericórdia. E nós sabemos que não tem só o gafanhoto. Tem o gafanhoto migrador, tem o devorador, tem vários gafanhotos, né? Os gafanhotos, eles migram, eles se movimentam em nuvens durante o dia
até o entardecer. Eles sempre saem em bando, eles nunca saem sozinhos. Sozinhos eles não podem fazer nada, mas em bando eles destroem tudo que vê pela frente. Processam informações visuais de forma rápida, usando sinais elétricos e químicos para evitar choques uns com os outros e com obstáculos no solo. Os gafanhotos eles produzem som atritando a perna posterior na margem inferior da asa ou batendo asas durante o voo. Então esses sons estão relacionados com a aproximação sexual. O sangue do gafanhoto, que é o sistema circulatório do gafanhoto, ele é verde. Por que que é verde? Porque não tem oxigênio, não produz oxigênio, não transporta oxigênio. Os gafanhotos eles respiram através da traqueia, que são tubos cheios de ar que abrem na superfície do tórax e abdômen. Os adultos da espécie Cystocera spp têm cerca de 45 milímetros de comprimento para os machos e 55 milímetros de comprimento para as fêmeas. As fêmeas são maiores do que os machos. As cores variam do marrom avermelhado ao verde, com manchas pretas, amarela ou verde nas pernas. Olha que interessante, né? E por último, o Agu fala das aranhas, né? Fala aranha, tipificando aqui honraria. As aranhas que se apanham com as mãos ou a lagartixa está no poço dos reis, ou seja, está na realeza, está no palácio dos reis, né? As aranhas fazem parte dos aracnídeos. É um grupo de animais que inclui também escorpião, ácaros, carrapatos. Atualmente são conhecidas cerca de 50 mil espécies ao redor do mundo. Então essas criaturas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Por isso que tem muita gente que não gosta de matar aranha, que não gosta de matar lagartixa, porque elas, né, estão ali no equilíbrio do ecossistema, controlando a população de insetos e desempenhando um papel essencial na cadeia alimentar. Possui características únicas que os torna ainda mais intrigantes. Então, por isso que as teias são extremamente fortes, são 5 vezes mais resistentes do que um aço, tem sangue azul, reciclam suas teias, tem ótima visão, tem órgãos sensoriais. A dança do acasalamento, elas fazem movimentos rítmicos e a exibição de cores vibrantes no abdômen. E caso o macho não seja bem sucedido, a fêmea pode atacá-lo. Ela se torna canibal neste momento, né? No acasalamento, algumas espécies, como por exemplo a viúva negra, a fêmea muitas vezes alvoroça o macho após o acasalamento. E é uma estratégia evolutiva que pode fornecer nutrientes adicionais. E a fêmea para a produção de ovos. Mas se ela não se agradar do macho, ela mata ele, né? Então nós temos aí esses 4 pequenos animais que Agu ele faz a comparação, né? Que são animais sábios, são animais que foram ali escolhidos para fazer essa comparação, né? E engraçado que eu pensei, né? Meu Deus, os animais já são sábios, mas o homem ele deve buscar a sabedoria, né? Ele fala ali das formigas, né? Trazendo ali a união, trazendo ali o trabalho, né? A unidade. Fala dos coelhos que edifica as suas casas na rocha. Olha que sabedoria, né? Ela edifica a sua casa na rocha. E onde que nós estamos edificando a nossa casa? Será que nós estamos edificando a nossa casa na rocha? Nós vemos aí, né, várias construções sendo levadas pela chuva. E só veio a chuva, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também fala dos gafanhotos, né, que devora tudo. Aleluia, que eles saem em bando. Não tem rei para estar mandando, para estar ordenando. Não, elas se dividem em bando e faz ali uma grande destruição. E
aranha ou a lagartixa que entra sorrateiramente na sua casa, né? E procura lugar de destaque. Então fala lugar de destaque, fala de honraria, porque elas vivem também no palácio do rei, na realeza. Então cada um tem o seu ofício, cada um Deus deu o seu destaque, deu a sua força, deu a sabedoria, cada um Deus deu uma direção, né? Para sobrevivência. Aleluia, né? O que nós estamos fazendo para a nossa sobrevivência? Como que nós estamos usando o talento de Deus? Aleluia. Que ensinamento nessa palavra tem para nossas vidas? Como que eu posso pegar esses animais e aplicar na minha vida, né? Deus, ele revela o oculto e o escondido. Ele vai revelar, para mim ele revela uma coisa, para você ele vai revelar outra, porque ele tem uma mensagem para cada um de nós. É por isso que nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque uma mensagem que é para mim talvez não sirva para você, né? Por isso que Deus usa várias coisas, né? Deus usava várias coisas para falar com o seu povo. Uma hora ele estava no templo, outra hora ele estava na natureza, outra hora ele estava ali na beira do mar com seus discípulos, outra hora estava no barco em alto mar, outra hora estava nas montanhas, né? Então Deus, ele tem um particular com cada um, aonde você estiver. Ele falou, aonde você estiver, eu vou estar também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar aqui esta palavra para você, né? Medita nesta palavra, porque Deus, ele tem sempre a última palavra. Ele tem sempre uma palavra para os nossos corações. E aquele machado ali flutuou e todos ficaram alegres, porque aquilo que você pegou emprestado, você sabe que você vai ter que devolver. E o que você tem não é teu, foi Deus que te deu. Então zele, se ele te chamou para louvar, louva com zelo, louva com alegria, mas sabendo que esse dom não é teu, esse dom é de Deus. Se você prega, prega com ousadia, prega com dedicação, se dedica ao estudo da palavra de Deus, sabendo que o dom não é seu, o dom é de Deus e ele vai requerer de volta. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Peça a Deus para falar, né, com você nessa palavra, o que ele tem para ensinar para a tua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é pura, né? E ela é eficaz. O próprio Agur falou que essa palavra, ela tanto pode, né, matar, como ela também pode edificar. Louvado seja, que nessa tarde, né, a palavra de Deus esteja trazendo edificação para a sua casa. Que nessa tarde a palavra de Deus venha estar trazendo mudança para a sua vida. Porque é para isso que ela veio, para trazer mudança, para mudar o ambiente, para mudar a situação, né? Que nessa tarde, né, a sua visão seja ampla, a sua tenda se alargue, né? Que nessa tarde Deus venha encher de sabedoria. Louvado para você direcionar seu ministério, né? Um líder não só manda, mas o líder abraça junto, né? Abraça junto os trabalhos, abraça junto a obra, né? Porque quando nós queremos ensinar, nós temos que estar na frente fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui agradecer por essa oportunidade, por cada um aí que acompanhou a palavra. Eu sei que muitos entraram e saíram porque o objetivo deles não é ouvir a palavra de Deus, né? Mas aqueles que permaneceram, que Deus possa abençoar, porque a palavra não é nossa e nós estamos aqui. Eu não entro aqui com intenção de dinheiro, de ganhar dinheiro, de fazer live para ganhar dinheiro, não, tanto que eu nem entro todo dia. O meu objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que, né, o Espírito Santo diz à igreja. E se você ouviu, e se você se alimentou, pode ter certeza que você vai ser
abençoado em Cristo Jesus. Fica na paz e até a próxima lição. Amém?